Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubá, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. FUPAC Ubá, 47 anos de tradição e ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. A Web TV Uai está aqui no 21º Batalhão de Polícia Militar, mais uma vez com a Subtenente Pompeia. Ela que vai falar sobre as ocorrências policiais, aquelas de principal destaque de uma semana para cá até hoje, onde muita coisa aconteceu nessa área de segurança pública, de responsabilidade do 21º Batalhão de Polícia Militar. Subtenente Pompeia, antes de mais nada, um prazer tê-la você de novo aqui com os internautas da Web TV Uai. E dentro dessas ocorrências todas, o que mais nos chamou a atenção foi a operação realizada pela Polícia Militar no último dia 13, no residencial Cidade Carim, que mobilizou um grande efetivo, muitas viaturas, e os resultados dessa operação, você que participou diretamente dessa operação, os internautas agora vão saber. Como foi essa operação, Subtenente Pompeia? Isso mesmo, Washington. Essa operação nós fizemos ali na Cidade Carinho. E assim, eu gostaria de ressaltar, antes, né, da gente falar da ocorrência, o seguinte. Essa operação foi feita no seguinte sentido: trazer segurança para os moradores do residencial Cidade Carinho. Ali nós temos a maioria de pessoas de bem, mas infelizmente tem alguns cidadãos infratores que atuam ali, cometendo alguns pequenos crimes e grandes crimes, como o tráfico de drogas. Então, com isso, foi feita uma operação. Essa operação foi feita junto com o fórum, né, o doutor Nilo, né, que esteve à frente, estava lá presente, vendo a atuação da Polícia Militar, vendo como que funciona ali aquele residencial Cidade Carinho e como alguns cidadãos infratores têm atuado ali. Então, foi especificamente com isso, e com isso a gente teve alguns resultados. Foi na manhã da sexta-feira, dia 13, o 21º Batalhão desencadeou uma grande operação policial no residencial Cidade Carinho, na cidade de Ubá, para o cumprimento de mandados de busca, apreensão e de prisão. Com um efetivo de 101 policiais militares, 20 viaturas de 4 rodas, 9 viaturas de 2 rodas, as ações policiais se deram devido a levantamentos realizados para o combate sistemático aos delitos como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, entre outros delitos que estariam ocorrendo em alguns apartamentos do referido residencial. No local da operação também se fez presente o meritíssimo juiz de direito, Dr. Nilo Martins Júnior, apoiando os trabalhos da Polícia Militar. Após o cerco do local e abordagem dos cidadãos infratores, dos autores que eram apontados, foi obtido os seguintes resultados: 6 presos, um adolescente infrator apreendido, 2 armas de fogo apreendidas, um simulacro de arma de fogo, 14 munições, 22 munições de festim, 22 buchas de maconha, 21 pedras de crack, 14 pinos de cocaína, uma faca, um celular, 4 pássaros da fauna silvestre, 169 mídias de DVD falsificadas, um rádio comunicador tipo HT. Todos os autores foram presos e o menor foi apreendido, todos os materiais apreendidos, conduzidos até a delegacia, encaminhados para lá. E a gente aí tem o doutor Nilo, que vai estar acompanhando toda essa ação e vai estar trabalhando com esses cidadãos infratores. Tem alguns ali contumazes, alguns que já praticavam, tinham delitos já praticados, e foi até encontrado arma de fogo. Inclusive, Washington, né, nós estávamos comentando aqui que nós tivemos lá, durante a ação policial lá no residencial Cidade Carinho, nós chamamos uma mulher para ser testemunha dessa ação policial, residente lá no Cidade Carinho. Quando nós fomos pesquisar o nome dela, né, no sistema informatizado da Polícia Militar, foi constatado que ela era foragida da Justiça. Inclusive, estava comentando aqui que do dia 10 até o dia 16, a Polícia Militar prendeu 10 foragidos da Justiça. Inclusive, o Washington até perguntou, né, como é que isso se dá, né? Eu tenho essa pergunta a fazer a você, mas antes eu queria saber, foi uma operação no Cidade Carim que mobilizou um grande efetivo da Polícia Militar. Ao chegar lá, Subtenente Pompeia, vocês enfrentaram algum tipo de resistência?
Não, nós não enfrentamos nenhum tipo de resistência. É claro que o cidadão infrator ele até tenta se desfazer de objetos ilícitos. Isso acontece, isso é uma coisa muito da prática no policial militar, do cidadão infrator tentar desfazer, e isso acontece. Sair do flagrante, né? Sair do flagrante. Na verdade, essa operação ela foi montada com bastante inteligência. Ela foi realmente minuciosamente montada. Os comandantes, né, dessa operação, na hora que ele empenha esses policiais, foi feito um cerco primeiro ao residencial Cidade Carinho, naqueles pontos estratégicos, principalmente atrás, né? A gente sabe que tem ali a traseira, foi feito realmente de uma forma estratégica para que a gente pudesse evitar esse desfazer desse objeto ilícito e sair do flagrante. É claro, mas resistência, não tivemos nenhuma resistência contra os moradores, até porque mesmo eles estão vendo que a ação é totalmente legal e nós estamos amparados até com o meritíssimo juiz lá. A média de idade dos presos, subtenente Pompeia, jovens, pessoas de mais idade, o que você pode dizer a respeito? São mais jovens que foram presos, né? Nós tivemos aí uma adolescente e as outras pessoas são jovens, com menos de 30 anos, são pessoas muito jovens. Infelizmente, né, algumas pessoas estão no crime, né, são muito jovens, a gente vê que a pessoa acaba perdendo a vida no crime, principalmente quando a gente percebe que são jovens, são isso. E não teve pessoas de mais idades, não. A maioria são pessoas jovens, grande maioria. Agora, sobre essa questão que você tocou, que é o fato de uma testemunha dessa operação policial militar lá no residencial Cidade Carinho, que testemunha arrolada que foi, vocês consultaram e essa testemunha tinha um mandado de prisão em aberto contra ela. E aí eu aproveito para dizer desse trabalho que foi realizado aí de uma semana, 10 dias para cá, 10 foragidos da justiça foram presos pela Polícia Militar. Como é que se dá esse tipo de operação especificamente falando? A polícia já sai com um mandato de prisão em busca dessa pessoa, ou o encontro assim, é fortuito, é a argúcia do policial militar, que ao passar por um determinado local, avista o sujeito, consulta, fala, não, tem um mandado de prisão aberto. Como é que funciona isso? Ô Washington, existem essas prisões de foragidos da justiça, ela pode acontecer de 3 formas. Eu falei com você 2 formas, depois pensei melhor. São 3 formas que pode acontecer. Primeiro, o mandado judicial é expedido pela justiça. Um cidadão que deve à justiça, ou que deve à justiça, está devendo à justiça, e a Polícia Militar precisa tirar esse cidadão do seio da sociedade. Esse mandado chega até a Polícia Militar, como chega até a Polícia Civil também. E esse mandado ele fica no banco de dados da Segurança Pública de Defesa Social, do Sistema de Defesa Social. Quando chega essa situação, quando chega para a Polícia Militar, se é um cidadão conhecido pela Polícia Militar, a Polícia Militar vai e faz diligências na tentativa de localizar esse cidadão infrator. Acontece, de vezes, ele ser encontrado e ser preso nessa situação, e acontece dele não ser encontrado. E existe aquele cidadão que deve alguma coisa para a justiça e ele transita normalmente pela sociedade. Só que, assim, a Polícia Militar aborda o cidadão sempre com fundada suspeita. Suspeitou do cidadão, seja ele qualquer cidadão pode ser abordado pela Polícia Militar. No momento que aborda, a gente consulta os registros deste cidadão. E acontece muitas das vezes, é o que mais tem acontecido, muitas das vezes, no momento que o policial aborda esse cidadão infrator, esse cidadão vai consultar no sistema informatizado e lá está o mandado de prisão contra ele. Né? Então, dessa forma que a gente está falando ali. Uma testemunha que ela nem foi abordada, na verdade, é a terceira condição, ela nem foi abordada, mas só que hora que a gente olha no sistema, porque todas as pessoas que hoje o sistema é informatizado, todas as pessoas que a gente lança no sistema de ocorrência, inclusive uma pessoa pode chegar agora para registrar uma ocorrência, e a hora que lançar o nome dela na ocorrência, o próprio sistema já acusa que ela tem um mandado de prisão. Então, seria uma 4ª possibilidade ainda. Nós conseguimos uma 4ª possibilidade. Então, assim, o sistema é informatizado e ele também acusa. Então, essa testemunha, ao ser consultada, ela foi consultada. Antes mesmo de lançar o nome dela no sistema, a hora que foi consultado o nome dela, existia um mandado de prisão contra ela. Inclusive, a testemunha até foi questionada se ela teve alguma coisa. A justiça falou que teve um atrito mesmo com uma outra pessoa, só que ela se mudou e não compareceu ao fórum. É uma forma de ser expedido um mandado de busca e apreensão, ou seja, ela deve alguma coisa para a justiça e foi expedido um mandado de prisão contra ela, para ela
acertar a situação dela na justiça. Ou seja, se você for convocado para ir ao fórum, seja por que razão for, e não comparecer, então você corre esse risco, tá? De ser expedido um mandato de prisão contra você, e aí você desavisadamente na rua, nem lembrando do seu esquecimento de não ter ido ao fórum, pode acabar preso numa situação constrangedora, não é, subtenente Pompeia? Isso, ele pode acabar sendo preso, levado à justiça e explicar o que ele está devendo a essa justiça. Agora, subtenente Pompeia, outra ocorrência de destaque registrada durante essa semana, você vai narrar agora para a gente, que foi justamente o assassinato, né, lá em Tocantins, é essa que está na sequência, né? Do cidadão, um indivíduo conhecido como Tuxê, que já tinha, inclusive, passagem pela polícia também, né? Exatamente. Nós tivemos um homicídio no dia 15, foi por volta das 21 horas. Após denúncia, policiais militares compareceram à rua Joaquim Dias Santiago, no bairro Grama, lá em Tocantins, onde a vítima, Wanderson de Freitas, de 24 anos, o vulgo Tuxê, foi atingida por um disparo de arma de fogo. No local, conforme o relato de uma testemunha, 2 indivíduos armados abordaram a vítima e dispararam várias vezes contra ela, vindo um dos disparos acertá-la no peito. A vítima foi socorrida para o Hospital Santa Isabel, porém não resistiu ferimentos e faleceu antes de dar entrada ao nosocômio. Ressalta-se que a vítima tem passagens por homicídio e por roubo. Já um dos suspeitos que teria cometido um dos crimes, que nós temos um suspeito quanto a esse crime, esse homicídio, ele tem passagem por ameaça, por roubo, por direção perigosa, por furto, por dano, tráfico de drogas, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio. Então, o suspeito tem passagem e a vítima também tinha passagem por homicídio. Inclusive, eu gostaria de ressaltar o seguinte. Na hora da nossa pesquisa lá, os 2 saíram da cadeia dia 9 de fevereiro de 2018. Eles saíram juntos no mesmo dia. Inclusive, eram amigos, mas se desentenderam e esse suspeito foi lá e matou a vítima. Bom, isso é um acontecimento que, infelizmente, traz aí para a cidade de Tocantins, uma cidade pacata, ordeira, pacífica, mais um homicídio consumado numa cidade tão pequena, né, como é a cidade de Tocantins, mas, lamentavelmente, são ocorrências de registro da Polícia Militar que a gente tem que também narrar aqui e torcendo para que a área de segurança pública... Eles já foram presos, os suspeitos, subtenente Pompeia? Não, eles não foram presos, né? Estão sendo investigados agora pela Polícia Civil. E é bom ressaltar uma coisa, Washington. A gente, recorrentemente, principalmente as forças de segurança falam isso, e a gente fala e vem a público falar, o crime não compensa. Você vê, um jovem de 24 anos perde uma vida, apesar dele ter passagem, ele tinha uma oportunidade, todo dia nós temos uma oportunidade de mudar a vida, tinha uma oportunidade, agora já não tem oportunidade de mudar essa vida dele. Então, assim, realmente o crime não compensa. Por quê? Ceifa rapidamente, né? E tão jovem, por quê? Está na vida do crime. Lamentável. Bom, subtenente Pompeia, próxima ocorrência agora, ela é uma ocorrência de trânsito, mas é uma ocorrência tão inusitada que a gente não pode deixar de narrar aqui o que aconteceu na cidade de Guidoval. Exatamente. E foi uma ocorrência inusitada, né, que chama a atenção da gente, e uma ocorrência grave que levou também um jovem senhor, né, de 42 anos, e que a gente às vezes nem imagina que uma situação dessa vai acontecer, né, Washington? Guidoval, acidente de trânsito com vítima fatal. Foi no dia 13 de abril também, por volta das 18 horas e 30 minutos, a Polícia Rodoviária Militar foi acionada a comparecer na MGT 120 no quilômetro 711. Ali, já no quilômetro 711, já é Guidoval, a rodovia que liga Ubá a Guidoval para atendimento de um acidente de trânsito envolvendo um ônibus, uma motocicleta e uma bicicleta com 2 vítimas, sendo uma vítima fatal e outra com ferimentos aparentemente leves. Após levantamentos, os policiais militares chegaram no local, levantamentos das informações e coletas de dados, restou apurado as seguintes situações. Seguiam sentido Ubá-Guidoval 3 jovens em suas respectivas bicicletas. Também seguia no mesmo sentido uma motocicleta, que por motivo não sabido, colidiu com uma das bicicletas, mas já estava escurecendo.
Com o impacto, a bicicleta e o ciclista foram lançados para fora da pista, enquanto a motocicleta e seu condutor ficaram sobre a pista de rolamento. Momento em que surgiu o ônibus da Empresa Unida e atropelou o condutor da motocicleta que estava caído no centro da pista. O condutor do ônibus e testemunhas relataram que o coletivo da empresa fazia o trajeto Bagdoval, quando, numa reta, deparou com 2 ou 3 pessoas sobre a pista de rolamento, momento em que desviou dessas pessoas e atropelou o condutor da motocicleta que estava deitado no centro da via. O condutor do ônibus acrescentou que, no momento, não foi possível visualizar a média de distância dessas pessoas porque já estava escuro, devido à noite, e também não existia nenhuma sinalização, e que o ônibus estava devagar, uma vez que a poucos metros à frente ele iria parar para o desembarque de passageiros. Após o atropelamento, devido à situação, os 3 jovens, sendo um do sexo masculino e 2 do sexo feminino, fugiram do local, deixando a bicicleta acidentada e seguiram sentido Agdoval. Com estas informações e características dos jovens ciclistas, a viatura da cidade de Guidoval realizaram diversas diligências e conseguiram localizar o ciclista envolvido no acidente, na residência, e eles estavam com escoriações pelo corpo, sendo ele socorrido pela ambulância do município de Guidoval e encaminhado para um hospital da cidade de Ubá. O ciclista acidentado apresentou a seguinte versão para a polícia. Segundo ele, juntamente com 2 amigas, cada uma em sua respectiva bicicleta, seguiam sentido Bagdoval, estando em bicicletas em fila, que em um certo momento teve a sua bicicleta atingida na traseira pela motocicleta conduzida pelo senhor Evandro, que com impacto foi arremessado juntamente com a bicicleta para fora da pista, caindo ambos numa vegetação. Após se levantar e se dirigir em direção ao condutor da motocicleta, que estava caído sobre a pista, surgiu o ônibus, momento em que atropelou o condutor da motocicleta. Com o acontecimento, ele ficou bastante nervoso e assustado quando resolveu abandonar o local e se dirigir para sua residência. O condutor da motocicleta, placa LOO 5953, foi identificado como Evandro Albino Coelho, de 42 anos, morador da cidade de Guidoval, que morreu no local imediatamente quando o ônibus o atropelou. Ele estava desacordado, mas tudo indica que ele morreu de atropelamento. A perícia foi acionada e, após os trabalhos de praxe, liberou o veículo e o corpo do senhor Evandro, que foi removido para o IML de Ubá. Bom, é uma ocorrência, como eu disse, inusitada, porém, o fato dos 3 ciclistas terem fugido do local, eu acho que isso traz um agravante para a análise dos motivos deste atropelamento e dessa morte, né? Isso. Inclusive, é bom a gente fazer diversos comentários. Não só porque, não diretamente da ocorrência, porque alguns comentários que a gente vai fazer aqui, de repente, não aconteceu na ocorrência, que isso vai ser apurado. A perícia foi lá no local, tirou foto. Não ficou explicado como que aconteceu o acidente. Se realmente a gente fosse comentar aqui hoje, junto aos nossos internautas, um acidente de uma moto com bicicleta, a gente fala que o motociclista morreu, ninguém acreditaria numa situação dessa. Realmente, assim, infelizmente, o acidente, ele ceifa a vida, e a gente tem que estar aqui para preservar a vida. Olha só, essas pessoas estavam... nós já tivemos acidentes ali na estrada de Guidoval, que a gente teve vidas ceifadas. A Polícia Militar tem uma preocupação imensa e intensa com essas pessoas que utilizam a rodovia. Tanto o ciclista quanto o pedestre, ele está correndo um certo risco, só de utilizar a rodovia. Depois de um certo horário que não tem uma certa visibilidade, fica um pouco pior. Esses ciclistas estavam usando a rodovia. A gente, no quilômetro ali, eu não me lembro exatamente se tem acostamento ou não, isso não está muito claro. Utilizando a rodovia depois de um certo horário, realmente isso traz um certo risco para quem utiliza a pé ou de bicicleta, já traz, por quê? Não tem sinalizadores, a gente não sabe se essas bicicletas tinham farol. O famoso olho de gato, né? Tinha o olho de gato, que isso é importante, a gente até chama a atenção do ciclista quanto a isso, porque, na verdade, morreu o motociclista, mas poderia ter sido o ciclista, e nós perdemos uma vida de qualquer forma aí, que foi a vida do seu Evandro, de 42 anos. Diga-se de passagem, Washington, a gente fica muito triste quando a gente passa uma ocorrência dessa, porque o seu Evandro ia completar 43 anos dia 17 de maio. Quer dizer, estava quase completando 43 anos, uma vida que se perdeu. Né? Muito conhecido na cidade de Guidoval.
a gente não sabe qual é a circunstância dessa bicicleta, então a gente chama a atenção do ciclista que utiliza a rodovia para realmente não estou dizendo que foi o caso aqui, mas que utilize com segurança. Utilize assim, a sua bicicleta está sinalizada, verificar realmente o horário, né, para ele não correr risco e nem trazer risco para o outro que está usando, porque a gente não ficou apurado quanto a essa circunstância. O que acontece? É bom ressaltar que, na verdade, essa versão aqui, inclusive, a gente trouxe todas as versões, isso foi muito bem explicado aqui no boletim de ocorrência, por quê? Isso, o motorista do ônibus que atropela esse cidadão que está deitado poderia ter acontecido com qualquer motorista. Por quê? A rodovia não estava iluminada. Eles acabaram de sofrer um acidente. Aí eu também volto e falo com nossos internautas para ficar com a orientação. Aconteceu um acidente, porque acidente acontece com qualquer pessoa. Eu sou assim, meu marido sofreu um acidente na estrada de Guidoval, por incrível que pareça. Então, assim, o acidente pode acontecer com qualquer pessoa, até comigo que estou falando com os senhores. Aconteceu o acidente, primeira coisa, sinalizar. Sabe por quê? O ônibus poderia ter atropelado, era 3 pessoas, porque, na verdade, um ônibus... o condutor do ônibus ou o condutor do veículo numa estrada escura, conduzindo um ônibus, ele só tem um farol até certa distância. Quando dá uma certa distância, ele percebe 2 pessoas em pé, que eles estavam olhando o carro, ele desvia e atropela justamente o que ele não estava vendo, que era o motociclista que estava deitado. Então, assim, realmente foi uma fatalidade dele ter atropelado. Mas, aí depois, quando eles percebem a situação, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou embora. E, na verdade, eles teriam. Aí chama a consciência de todas as pessoas o seguinte: aconteceu um acidente, gente, a gente tem uma justiça para explicar. A gente tem uma justiça, a gente tem que acreditar na nossa justiça. Igual o motorista do ônibus, foi uma fatalidade. Um acidente pode acontecer com qualquer pessoa. Aconteceu o acidente, qualquer obrigação de qualquer cidadão, até mesmo quem está passando, chamar o socorro e socorrer, porque a gente tem que socorrer a vida. Qual que é o maior bem que tem ali? A vida humana. Então, a gente tem que dar valor a essa vida humana. Bom, eu imagino que a perícia vai servir de fundamento para o inquérito que a Polícia Civil naturalmente já deve ter aberto para investigar realmente quais foram as causas desse acidente e como é que isso chegou a levar à morte desse motociclista. Agora, subtenente Pompeia, você também participou, além de ter participado da operação lá no Residencial Cidade Carim, você participou também da investigação de um assalto numa loja aqui, o bar, na Avenida Governador Valadares, uma loja, por sinal, estabelecida naquele ponto já há muitos anos. Me parece que é a primeira vez que ela foi assaltada. E você, mais uma guarnição da Polícia Militar, estiveram por lá. E como é que foi a sua ocorrência? Ontem eu estava de serviço na rua, Washington. Eu estava o dia todo de serviço na rua e estava presente e eu participei ativamente dessa ocorrência. Foi um assalto que aconteceu numa loja que fica ali na Avenida Governador Valadares, já subindo a Rua do Divino, uma loja antiga, né? Já tem muito tempo que ela está ali. Isso foi por volta das 9h30. Na verdade, nem preciso ler a ocorrência, que eu participei ativamente dessa ocorrência. Como é que aconteceu essa ocorrência? O cidadão infrator entrou na loja armado, dois cidadãos infratores entraram na loja armado e começaram a assaltar. Passou uma pessoa do lado de fora, viu aquela situação e ligou o 190. Olha, está acontecendo um assalto a uma loja em tal endereço. Nós tínhamos uma viatura na Praça da Independência que saiu e foi lá atender essa ocorrência. Eu fui acionada, neste momento eu estava na Praça aqui do Marliere. Eu vim subir na Beira-Rio, alguns lugares, em alguns pontos onde o sinal estava fechado, eu tive que acionar a sirene para a gente ter uma rapidez para chegar no local. Chegando no local, a viatura já tinha subido o escadão do bairro São João. Por quê? A primeira viatura que chegou no local, chegou na loja ali, que fica ali na Avenida Governador Valadares, e perguntou assim: olha, chegou 2 rapazes aqui, encheram a sacola de roupas e fugiram e subiram o escadão do bairro São João. O cidadão infrator que estava armado, e eu até quero contar assim, com maior detalhe, ele chegou perto do caixa, apontou a arma para a menina do caixa, pegou todo o dinheiro de caixa, enquanto o outro cidadão infrator foi na prateleira, pegou várias roupas. Qual foi o valor subtraído do subtenente Mapé?
Olha, depois de contabilizar, porque nós conseguimos recuperar o material. Não, eu digo assim, o dinheiro do caixa. O dinheiro do caixa, R$ 97. Quer dizer, de 9h30 da manhã, realmente não tinha muito dinheiro no caixa, né? Acho que eles foram mais para levar as roupas mesmo, né? 9h30 da manhã não tinha, só tinha o troco preparado para a loja que era para o dia. Por isso que tinha R$ 97 lá. Pegou R$ 97, enquanto o cidadão infrator encheu uma mochila que estava com ele, encheu uma bolsa da loja e subiram correndo a Rua do Divino e pegaram o escadão do bairro São João. A viatura foi fazer o rastreamento, já estava na parte de cima do escadão, cheguei no bairro São João. Chegando lá, a primeira viatura já tinha um suspeito, porque já tinha um suspeito, é um adolescente infrator. Esse adolescente infrator cometeu um homicídio no ano de 2016, 29/1/2016. Ele cometeu um homicídio. Ele tem diversas passagens por tráfico, furto, receptação, tráfico de drogas, ameaça. Ele tem diversas passagens, já é um indivíduo conhecido. Neste momento, que essa pessoa que vos fala, que era o policial que estava trabalhando, foi até a residência da avó desse adolescente infrator, perguntou se foi lá, ela franqueou a entrada para os policiais entrar, mostrou que os policiais não estavam lá. Foram feitas diversas diligências, inclusive eu fiz diversas diligências ali no bairro São João, enquanto isso a outra viatura no escadão ali. No escadão, depois do escadão, a gente tem uma rampa subindo, né? Quem conhece ali. Ali naquele local, naquela rampa subindo, tem uma garagem que ela estava entreaberta. O cidadão infrator entrou ali, viu que a polícia estava vindo, porque nós chegamos rápido, porque nós tivemos essa denúncia, viu que estava subindo, estava pesado, colocou as roupas ali, tampou com uma telha e fugiu. O policial que estava fazendo as diligências no local encontrou esses objetos. Nós levamos até a loja, chegou lá, o proprietário reconheceu os objetos, inclusive tinha etiqueta da loja, e foi contabilizado. R$ 19.600 de material que foi recuperado. Os R$ 97, os adolescentes infratores, fugiu com eles. Nós fizemos diversas diligências durante o dia todo, mas eles não foram localizados, mas foram descritos no boletim de ocorrência. Inclusive, nós mostramos algumas fotografias para a vítima, né, o proprietário da loja, e foi reconhecido como sendo esse cidadão infrator, esse adolescente infrator. Quero ressaltar o seguinte, no ano de 2016, quando esse adolescente comete um homicídio, todo o sistema de defesa social de Ubá se juntou, promotoria, polícia militar, polícia civil, inclusive o judiciário, se juntou e pediu a internação desse menor. Ele foi internado e volta. Já está solto de novo, mas ainda continua cometendo crime. É lamentável, a gente sabe que mais hora, menos hora, a Polícia Militar vai acabar capturando ele de novo. Talvez seja recomendado mais uma internação, mas aí é a questão da estrutura familiar, enfim, envolve uma série de fatores que já não são mais da alçada da Polícia Militar e nem do sistema de defesa social, né? Exatamente. O que nós gostamos de ressaltar para os nossos internautas, para toda aquela pessoa que acompanha o trabalho da Polícia Militar, igual temos nosso amigo aqui, o repórter, que há tantos anos acompanha o trabalho da Polícia Militar, é demonstrar que como a gente trabalha em todas essas ações, toda vez que eu falo assim, o cidadão infrator tem uma receptação e foi preso, ou foi apontado como suspeito. Então, quer dizer, a polícia tem trabalhado. Igual nesse homicídio, ele foi apreendido, né? Que ele é um adolescente, ele é apreendido. E outra coisa, eu até quero ressaltar uma coisa assim, com bastante detalhe. Dia 24 de abril ele faz 18 anos. Então está faltando pouquinho. Faltou pouquinho para ele faltando pouquinho para fazer 18 anos. Então, para vocês entenderem assim, a dinâmica, a polícia tem trabalhado, tem buscado dar segurança para essa sociedade, mas, infelizmente, o cidadão infrator, quanto mais, o adolescente infrator, quanto mais, ainda continua praticando. Dia 24 de abril, meu amigo, você vai fazer 18 anos. E aí você não vai ser internado mais, né? Seu destino você já sabe qual é. E, lamentavelmente, seu destino é a prisão. Subtenente Pompeia, sobre a questão dos celulares, as pessoas continuam ainda, infelizmente, né, dedilhando o seu zap pela rua, distraidamente, e aí é a oportunidade do gatuno atuar. Mas a questão do e-mail, né, e aí eu vou pedir a você que torne a falar sobre essa medida de segurança importantíssima, que é o proprietário do celular
ter o número do e-mail do celular e, através do e-mail de um celular roubado, ele foi recuperado e o ladrão foi capturado. É isso mesmo? Exatamente. Nós temos uma ocorrência que aconteceu dia 14 de abril, por volta das 23 horas e 25 minutos. Durante o patrulhamento pela rua Major Carneiro, no bairro Vila Flanel, policiais militares depararam com uma motocicleta Honda Bros de cor preta, com 2 indivíduos em atitude suspeita. O veículo foi abordado, seus ocupantes também foram submetidos à busca pessoal. Durante as buscas, os policiais militares localizaram com Marcelo Alves Severino, de 23 anos, o passageiro da motocicleta, um telefone celular. Com isso, na hora que eles localizaram, eles foram e consultaram o e-mail dele no sistema informatizado nosso da Polícia Militar, que eu vou passar para os nossos telespectadores agora. Na hora que foi consultar, foi constatado que esse celular teria sido furtado no dia 17 de março, ou seja, há um mês atrás, aqui na cidade de Ubá. Diante dos fatos, o Marcelo foi preso por receptação e conduzido à delegacia com o celular apreendido. Primeira pergunta que eu quero te fazer a esse respeito. Se o dono do celular soubesse do número do e-mail, o que ele deveria ter feito? Não, e na verdade foi isso que aconteceu. Por que a gente sabe que esse celular foi furtado no dia 17? No dia 17 ele foi furtado, ele colocou o e-mail dele na ocorrência. Com isso, quando foi abordado lá, o militar discou aqueles números, que é o asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Neste momento aparece 14 dígitos. Com isso, manda para o nosso sistema informatizado, aí o sistema procura e fala assim, esse celular foi furtado dia tal, através do e-mail. Então, a vítima, o proprietário desse celular, ele fez isso. Ele fez o correto. Ele fez o correto. Então, nós vamos falar para os nossos internautas de novo. Se você tem o seu celular, o que você vai fazer agora? Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Se você discar, lá a hora que você disca para telefonar, você vai discar esses números que eu falei. Vão aparecer 14 dígitos. Esses 14 dígitos você vai anotar e ele vai ter ele guardado em casa. Se por acaso você tiver o seu celular furtado, roubado ou perdido, você vai registrar a ocorrência colocando isso fica registrado aqui. Todas as vezes que o policial aborda um cidadão infrator na rua, mesma coisa do foragido da justiça, a gente consulta a pessoa que está sendo abordada, a gente consulta o veículo e a gente consulta o celular. E nós temos tendo grande sucesso com isso. A gente precisa ampliar essa ideia, porque é o seguinte, isso inibe o furto de celular também. Porque quando o cidadão perceber assim, que não adianta ele furtar o celular, que esse celular vai ser recuperado, então ele vai parar com isso, ou vai deixar de comprar celular furtado. O que acontece, meus queridos internautas, que é bom ressaltar? Por que existe o crime de furto ou roubo de celular? Porque existe alguém que compra. Então, a gente precisa combater isso. Então, a partir do momento que a gente combate esse crime com o e-mail, colocando ele na ocorrência, o crime de furto e roubo de celular vai cair cada vez mais. Lembrando que receptação também é crime, né? E você que está achando que está fazendo um grande negócio comprando aquele celular da hora, baratinho, tem nada barato não, tá? Esse celular com certeza foi roubado. Exatamente. Então, você acha que assim, está comprando, está fazendo um grande negócio, na verdade, você está cometendo um crime. E eu falo uma coisa muito importante, o Washington me conhece há muitos anos e isso não é chapinha que eu estou falando, isso é a verdade. Tudo que a gente faz, a gente tem uma responsabilidade moral, social e espiritual. Então, não acha que você está fazendo mal para o outro, que você está fazendo é para você mesmo. Então, a gente tem que tentar viver como cidadão correto. Por quê? Se você gostaria que o seu celular fosse furtado? Então, sente o que o outro está sentindo. Né? Esse cidadão que teve uma dificuldade de comprar esse bem, ele trabalha para isso, e um cidadão lá vai lá e pega esse bem dele, que isso foi com uma dificuldade. Então, e nem você comprar um produto de furto, um produto que é de procedência duvidosa, de furto ou roubo, ou perdido, achando que está levando vantagem, mas, na verdade, você está cometendo um crime. Bom, subtenente Pompeia, para encerrar, mais uma arma de fogo retirada de circulação pela Polícia Militar também essa semana, né? Exatamente. Mais uma arma de fogo apreendida. Foi no dia 14 de abril, por volta das 20 horas e 15 minutos. Após denúncia dando conta que o autor Joaquim Barbosa de Batista, de 60 anos, um senhorzinho, estava transitando em uma bicicleta de cor dourada, portando uma arma de fogo, os policiais militares compareceram à rua José Augusto Marcos, no bairro Ponte Preta. Os policiais conseguiram abordar esse senhor e, após ser procedida a busca pessoal, localizaram dentro de sua sacola, que é a sacola que ele carregava, um revólver calibre
calibre 38 carregado com 4 munições. Ele foi preso, conduzido à delegacia com a arma apreendida e as munições apreendidas. Isso foi denúncia? Foi denúncia anônima. Foi denúncia anônima V190. Ou seja, é a parte que cabe ao cidadão na segurança pública fazer. Denunciar e de forma anônima, que é totalmente permitido, né? É propiciado isso a quem quer colaborar com as autoridades, a denúncia anônima, e aí você faz a sua parte, né? Houve essa denúncia, portanto, e essa arma foi retirada de circulação. Né? Isso mesmo, Washington. Inclusive, eu volto a ressaltar quanto à denúncia anônima, existem 2 formas de você fazer essa denúncia. Você pode fazer via 190, uma coisa mais imediata. Ou se você quiser, se você falar assim, eu não quero denunciar em Ubá, você pode ligar 181. Essa ligação cai em Belo Horizonte. Não são policiais militares que atendem. Quem atende são funcionários civis treinados para isso. Não pode falar o nome. Isso aí é uma coisa, se você fizer uma ligação e falar seu primeiro nome, falar assim, aqui quem fala é a Pompeia. A hora que você falar isso, o próprio atendente vai falar assim, desligue o telefone e comece tudo de novo. É proibido se identificar. A única coisa que você vai receber é uma senha para você acompanhar essa denúncia. Aí muitas pessoas pensam assim, subtenente Pompeia, essa denúncia é só para crime? Não. Pode ser qualquer coisa. Você pode denunciar qualquer funcionário público, porque, na verdade, é do Estado. Você pode denunciar um tráfico de drogas, um crime ambiental. Violações de direitos humanos. Violações de direitos humanos, violação contra idoso, contra menor. Então, pode ser assim, é vasto. Então, se você tem qualquer denúncia, vamos supor, você sabe de uma criança que está sendo molestada, ou se você sabe que existe a gente até trabalha muito isso, de uma questão de prostituição infantil, são coisas assim, muito veladas, que a gente precisa realmente trabalhar na sociedade. Então, você faça essa denúncia através do 181. Com imagens de Juliane Oliveira, direto da Assessoria de Comunicação Organizacional do 21º Batalhão de Polícia Militar, com a subtenente Pompeia, Washington Ferreira, para a Web TV UAI. Nossa cidade está mudando. A Prefeitura de Ubá trabalha todos os dias por você. No bairro Coab, inauguramos o Centro de Artes e Esportes Unificados, Praça Céus, com anfiteatro, oficinas, quadra, biblioteca e muito mais. No Vila Casal, a quadra foi reformada e o CRAS ganhou uma nova sede, gerando mais economia e qualidade no atendimento. Não tem segredo. Trabalhando de verdade, os resultados aparecem. Prefeitura de Ubá, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoço self-service sem balança. Vem pro Papão, aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 à meia-noite, sexta e sábado até às 6 da manhã, domingo das 16 à meia-noite. Você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, papãolanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Galhaque, número 25. Telefone 3532-1495. A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.